Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui, Pastor Mauro Alves, para início de mais uma live, mais um culto online, né? Aguardando os irmãos entrarem aí, para nós iniciarmos e podermos cultuar o nome do Senhor, ainda que à distância. Mas a única opção que nós estamos tendo no momento é esse culto online. Pedindo aos irmãos que já vão compartilhando, Marlene, compartilhando, coraçãozinho, joinha. Começar a expandir essa live. E agradecer a Deus porque Ele tem preparado essa oportunidade para nós fazermos o culto ainda que à distância. Paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos iniciando um pouquinho antes, que eu quero ainda falar alguns assuntos com os irmãos aqui. Dar uma orientação. Se tiver bom som aí, a imagem, os irmãos, dê um alô aí para nós, por gentileza. Lúcia Helena. Irmã do, Lúcia Helena Rocha, né? Irmã do irmão Jurandir, irmã do irmão Jurandir. Deus abençoe, Lúcia Helena. Obrigado. Vamos expandindo aí essa live. Nós estamos em casa, então estamos sujeitos a barulhos externos, né? Não tem revestimento acústico aqui. Então pode ser que cachorro lata e mais alguma coisa. Embora nós estamos vivendo esse período de quarentena, a cidade está praticamente deserta, né? Parecendo uma cidade fantasma. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de zumbi. Tá parecendo aqueles filmes de zumbi, né? Glória a Deus. Estou aguardando mais alguns irmãos começarem a entrar. Eu quero falar um assunto muito importante com os irmãos hoje, sobre essa questão da quarentena, e também um assunto bíblico muito importante, né? Que eu quero abordar aqui com os irmãos, mas para isso preciso que outros irmãos comecem a entrar aí. Glória a Deus. Enquanto isso, vocês podem dar um alô aí se tá bom o som. Silvânia, Deus abençoe, paz do Senhor, irmã Silvânia. Se tiver bom o som e a imagem, dá um alô para nós aí, por favor. Glória a Deus. Vamos expandindo aí, coraçãozinho, joinha. Glória a Deus. Bom, Júlio, dá um alô para mim aí se tá bom o som e a imagem. Glória a Deus. Tem mais irmãos também, pode ir compartilhando essa live. Glória a Deus. Nádia, paz do Senhor. Deus abençoe. Irmãos, eu quero aqui nesse momento fazer uma oração antes de tudo, né? De nós começarmos. Vamos orar. Pedir ao Senhor que possa dirigir todas as coisas, nos orientar e receber o nosso louvor, né? Oremos. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, te louvar e te exaltar pela oportunidade que o Senhor preparou agora, na noite desse dia, mesmo de modo remoto, mas nós estamos aqui, Senhor, em casa, te agradecendo pelo dia, pela saúde, pela provisão, pela oportunidade de nós aqui agora cultuarmos o Teu nome. Queremos pedir que o Senhor continue nos sustentando nesse momento difícil, com as mãos sobre nós, abençoando cada irmão, cada família que agora vai participar, aonde quer que seja, que o Senhor sustente cada um de nós, que nós possamos estar unidos em espírito, adorando o Teu nome, que o Senhor possa agora trazer mais unidade para a Tua igreja, meu Deus, nesse momento tão difícil, despertar os que dormem, aqueles que ainda estão embaraçados com as coisas desse mundo aqui, que eles possam acordar e ter uma reflexão, e entender que o momento é crítico e que são prenúncios da Tua vinda, que o Senhor está nos preparando para o momento do arrebatamento da Tua igreja, do Teu advento. Desperta, Senhor, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão com as lamparinas apagadas, que o Senhor possa despertar nesse momento. Continua nos dirigindo em todas as coisas, fica conosco, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Joyce, Mandirce,
Deus abençoe, né? Vamos compartilhar essa live, vamos expandir. Irmãos, antes da gente iniciar esse culto aqui, eu quero conversar aqui, falar com os irmãos um assunto muito importante. Eu estou aqui na minha mão, vou mostrar para vocês aqui, esse papel que está em minhas mãos. Observem bem esse papel aqui, que esse papel aqui ele é um decreto 4.227 de 3 de abril de 2020. Esse decreto que eu estou nas minhas mãos aqui agora, ele é um decreto do senhor prefeito municipal de Colina, Diego Tarra, né? E nas suas atribuições legais, né? Ele altera o decreto 4.225 de março de 2020, dia 23 de março, estabelecia medidas de prevenção, né? E que decretava que alguns estabelecimentos deveriam ser fechados, comércio e assim por diante. Então aqui, ó, considerando a edição do decreto 10.292 de 25 de março, né, do senhor presidente da República, que alterou o decreto federal número 10.282 de 20 de março, regulamentando a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, e ele colocou aqui, inseriu as atividades religiosas, né? Atividades religiosas como sendo atividades essenciais, assim como outros comércios. Então, considerando aqui a portaria 116 de 26 de março de 2020, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E aqui também, ó, ele elencou as atividades consideradas essenciais, portanto, podendo funcionarem normalmente, desde que obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. E aqui, no final, né, quando ele está falando de shops, drogarias, restaurantes, postos de combustível, lavanderias, açougues, peixarias e assim por diante. Aí ele vai colocar padarias, né, lojas de conveniência, loja de água, mineral, e ele coloca hotéis, pousadas, e no 13º parágrafo, atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, incluída em razão da edição do decreto federal. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui, e vai ficar nessa live o meu protesto, não sei se o Facebook vai deixar essa live no ar ou não, se vai derrubar, mas quero deixar aqui o protesto em relação ao que o senhor governador do estado, o senhor João Dória, né, que eu particularmente não voto nele mais nem para zelador de banheiro de rodoviária. Nada contra os zeladores, ok? E na época das eleições, nós estaremos orientando os irmãos da igreja também, como líder, como pastores, não só eu, mas muitos pastores que nós temos conversado, para que responda à altura para essa arbitrariedade nas urnas, que é a maior arma que nós temos, né? E inclusive também o senhor prefeito de Colina, aqui, que tem seguindo à risca as orientações do senhor João Dória. Nós queremos também deixar bem claro que quando chegar a época das eleições, nós vamos orientar, nós não podemos obrigar os irmãos a votar em ninguém. Cada um vota em quem quer. Mas nós podemos dar orientações, né? Podemos recomendar aos irmãos em quem eles devem votar, para eles refletirem, né? Recomendações. Porque isso aqui é uma arbitrariedade o que esse governador está fazendo. Isso não se faz, irmãos. Não pode fazer isso. O nosso direito de ir e vir, né? Eu fiquei sabendo de igrejas aqui no estado de São Paulo estão sendo multadas em 10 mil reais por dia, lacradas, né? Na região de Araçatuba ali, Birigui. Então, quando chegar a época das eleições, eles poderão até vir nas nossas igrejas para participar do culto. Mas para falar de política, não. Nós temos a nossa arma, que chama-se voto, né? Nós já vamos começar o culto só estou dando orientação para os irmãos. E eu também já estou em contato, né, com um advogado aqui da cidade, para nós ver a possibilidade de nós impetrarmos um mandado de segurança. Porque isso daí é um direito nosso, das igrejas, de qualquer... Inclusive tem prefeitos no estado de São Paulo aqui que já estão entrando com mandado de segurança, porque isso não pode ser feito.
monitoramento de celular. Por que não monitora os celulares que estão nos presídios? Nos presídios lá, os presos fazem o que querem. Inclusive soltaram presos, né? Alguns presos foram soltos aí e estão caminhando por aí livremente, enquanto a população presa dentro de casa com desculpa esfarrapada de que quer preservar vidas. Isso não é verdade, isso é mentira, porque as indústrias do senhor João Dória estão funcionando e funcionando a todo vapor. E por que ele não está preservando os funcionários dele? Então, irmãos, isso é uma falácia. E nós não nos conformamos. Eu quero aqui, se essa live ela se expandir, né, inclusive ela vai subir lá para o YouTube depois, também chamar a atenção dos outros pastores da região, daqui de Colina, da região toda, para que nós possamos nos mobilizar. Isso não é rebelião, porque nós obedecemos às autoridades. Nós obedecemos sim, desde que as autoridades não firam os nossos princípios. O apóstolo Pedro, quando ele estava no Sinédrio, isso está lá no livro de Atos, a maior autoridade religiosa de Israel, e eles queriam impor para ele que ele parasse de falar de Jesus. E ele perguntou para eles: que parece razoável, obedecer a Deus ou obedecer a vós? Então nós só obedecemos às autoridades desde que elas não firam os nossos princípios, a nossa fé, o nosso direito de ir e vir. Então fica aqui o meu protesto, né? Abraço aí o nosso irmão Gaspar, lá da cidade de Duque de Caxias. Inclusive, um juiz aí da sua cidade, irmão Gaspar, ele tentou, né, baixou uma liminar tentando derrubar o decreto do presidente, mas foi recorrido. Teve um de Brasília também que tentou derrubar o decreto do presidente, mas também depois foi na instância superior, isso foi demovido. Então nós temos aqui, ó, tá aqui nas minhas mãos. Segunda-feira, se o senhor permitir, eu estarei indo à prefeitura de Colina, marcar, ver se o prefeito pode me receber, né? Porque na época das eleições eles recebem todo mundo. Para ver se ele pode me receber para me discutir esse assunto aqui com ele. Ok, irmãos? Eu convido os irmãos para nós passarmos agora para o culto. O ambiente está meio carregado, mas é necessário que nós nos posicionemos. Vamos cantar o hino da harpa cristã, 491. Ana Cláudia, da cidade de Penápolis. Também a Joyce, né, da cidade de Penápolis. Deus abençoe. Quem puder compartilhar esse vídeo. E outro sim, irmãos, que eu quero pedir aos irmãos nesse momento também, é que nós estejamos em unidade. Todos os irmãos. E eu falo isso sobretudo com os irmãos aqui de Colina. Que nós não podemos nesse momento estar desagregados. Mesmo estando longe, precisamos estar em contato, né? Pelo menos nem que for pelo WhatsApp, mandar um WhatsApp de vez em quando para ver se está todo mundo vivo. Nós precisamos fazer isso. Precisamos estar em contato, porque nós somos uma família. E uma família, mesmo quando ela está distante, ela está unificada, né? E nós precisamos estar em contato. Se alguém, há um ditado muito interessante, isso é verdade. Quem não aparece, não é visto. Quem não aparece, né, não é visto. Isso é verdade. Ou melhor, quem não é visto, não é lembrado. Então isso aqui é muito importante para todos nós agora, que nós devemos estar todos em unidade, porque somos uma família e devemos estar em oração e comunicando um com os outros. Inclusive, se algum tiver alguma necessidade, a Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades com os santos. Ok? Vamos cantar o hino 491 da harpa cristã. 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres
vícios abandonar. No sangue há poder, sim, há poder. Confie em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Santo és o teu estamos nome, aqui cultuando o Senhor. nosso Deus, né? E agradecendo a Ele por tudo. Demétrio Queiroz, né? Da Silva. Deus abençoe, lá da cidade de Barreto. Estamos aqui, Demétrio, nesse culto, mas já demos um prefácio aqui sobre o que está acontecendo no Estado. Você, como advogado, né? Sabe do que eu estou falando. Que nós precisamos mobilizar os pastores, a igreja, se mobilizar e, se for preciso, impetrar até um mandado de segurança, porque nós temos o direito de ir e vir e também de culto. O local de culto é inviolável, né? E a gente poder reabrir as igrejas, né? Precisamos pensar nisso, a igreja não pode se acovardar. Rose Arquioli, um abraço, Deus abençoe. Vamos cantar aí no hino 511 da harpa cristã. Você que ama a palavra de Deus, eu quero falar um assunto depois aqui, muito atual, né? Muito necessário, imprescindível dos dias que nós estamos vivenciando. Deus abençoe, Rose. Glória a Deus. Acho que é a esposa do Fábio, né? Se eu não me engano. É. Deus abençoe. Prazer que você esteja aí participando. Um abraço a todos. Glória a Deus. 511, o hino da harpa cristã. Vamos louvar o Senhor. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é, contra o revés, se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação nele os crentes
neles firmado estão. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Vindo a morte dá golpe em meu lar, então eu bem sei onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério, que me possa aqui conter. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e minha alma diz: estás em mim feliz. Estou contigo aqui, estarás assim comigo ali. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre consagrei, lá hei de gozar seu amor sem par, grato cantarei aleluias ao grande Rei. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nosso Deus é glorioso, né? Glória a Deus. Grande, magno, indescritível, altíssimo, não pode ser medido pelos homens. Amém. Mas nós aqui na terra, nós ainda não estamos no céu, não somos congregação de anjos também. Então nós temos os nossos deveres, mas temos os nossos direitos aqui também. Se você é pastor, se você tem o irmão Demétrio, né, que é advogado, você pode tomar uma decisão, né? Irami, pastor Irami, a paz do Senhor, lá de Piracicaba, Deus abençoe. Estamos felizes de todos os irmãos que estão adentrando aí. Se você puder compartilhar essa live. Mas, irmãos, não se cale nesse momento, né? Não fique subjugado pelas ordens, né? As diretrizes ditatoriais do senhor João Dória, porque ele não tem essa autoridade para fazer isso, porque nós não estamos num país onde a ditadura predomina, né? Nós estamos num país democrático e nós obedecemos às autoridades, sim. Eu não estou falando para ninguém se rebelar contra as autoridades. Devemos observar, sim, as medidas de saneamento básico, né? Sanitaristas que estão falando aí. Enfim, tudo aquilo que você já sabe. Entretanto, não podemos nos conformar quando uma autoridade ela tenta sobrepor a nossa fé, as nossas convicções, os nossos princípios. Então, se você puder, converse com pastores que você tem amizade aí. Se for preciso, vamos impetrar um mandado de segurança para reabrir a igreja com todos os cuidados, preservando os grupos de risco, mas nós não podemos ficar sem congregar. Isso é inconstitucional.
a carta magna dessa nação aqui é a Constituição brasileira. E para nós, acima da Constituição, está essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus. Glória a Deus. Nossa única regra de fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Está aqui a irmã Roberta, ela vai dar uma saudação. Também saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Bastante saudade dos irmãos, saudade de estar congregando juntos, agregados, mas ainda não foi possível. E a saudade é imensa de estarmos juntos, de estarmos compartilhando as nossas experiências com Deus ali juntos. Mas ainda louvamos o Senhor porque nós temos esse privilégio de estarmos ligados no Espírito e podendo fazer o culto através dessa live. Não é a mesma coisa, nós sabemos, mas ainda nos resta uma ferramenta em nossas mãos. Então, em todo tempo, vamos louvar o Senhor, agradecê-lo por tudo quanto Ele tem feito. O Senhor tem cuidado de nós nesses momentos, nesses dias difíceis. São dias deprimentes que nós estamos passando, dias de incerteza. Mas uma coisa nós temos plena certeza, que isso são prenúncios da volta do Senhor. O Senhor, Ele está nos preparando para que possamos estar preparados todos os dias, aguardando o arrebatamento da igreja. Irmãos, nós precisamos estar preparados. Não podemos nos preparar, achar que nós devemos ainda nos preparar. Nós precisamos estar preparados, porque o Senhor, Ele está voltando. Os dias são maus. Nós estamos numa incerteza do que irá acontecer conosco. Nós, a igreja, nós fomos privados de estar reunidos quando, na nossa vida, no decorrer da nossa existência, nós imaginaríamos que passaríamos por esse momento tão difícil de precisar ficar separados da igreja, dos irmãos, em família, não podemos estar juntos, mas somos impedidos. Então isso é a volta do Senhor. O Senhor, Ele está nos alertando. Estejais preparada, igreja. O Senhor está aí. Não é tempo mais de nós brincarmos. Não é tempo mais de nós cochearmos em dois pensamentos. O tempo é agora, amada igreja. Nos preparemos, estejamos preparados todos os dias e aguardando a volta do Senhor, porque a cada dia que passa, que nós estamos ouvindo, os noticiários não são bons. Todos estão dizendo o mundo jamais será o mesmo. E nós sabemos que realmente não será o mesmo mais, porque o Senhor está voltando para buscar a sua amada igreja, a eleita, a escolhida, aquele que Ele comprou com seu precioso sangue na cruz. Ele virá buscar. Então, a igreja, vamos estar alerta. Os dias são os maus, mas nós temos certeza que o Senhor, Ele está conosco. Disso ninguém pode impedir, que o Senhor, Ele está cuidando dos seus. Não importa o que ainda vamos passar, o importante é que nós aguardamos a bendita volta de Jesus. Que essa é a única esperança que o Senhor deixou para nós. Que para sempre nós estaremos livres, estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, querido. Grande abraço a todos os irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa saudação. E estou aqui pensando, né? Mesmo no momento de tamanha reflexão, perplexidade, incerteza que nós estamos vivendo, né? Momento crítico, ainda tem aqueles que estão cocheando em dois pensamentos, né? Estão desagregados, não estão participando, né? Nesse momento era para que todos os irmãos da igreja estivessem participando dessa live, né? Todos. E a vinda de Jesus, ela é iminente, está próxima. Levando em consideração isso, né, que nós estamos esses dias vivenciando todo esse caos, prenúncios da volta de Jesus, e o assunto que eu quero falar aqui, ele é bem atual, né?
Embora nós devemos estudar a escatologia bíblica, falar sobre a volta de Jesus sempre. Isso está em desuso hoje, né? Em muitas igrejas. Não se fala mais esse tipo de mensagem. Né? Inclusive, alguns pastores dizem, olha, não fica falando esse tipo de mensagem não, que isso traz terror para o povo. Terror é o que nós estamos vivendo agora. Né? E terror vai acontecer na grande tribulação, quando o anticristo estiver predominando. Isso já são prenúncios da chegada dele, né? Todo o cenário mundial está sendo preparado para a chegada do anticristo. E aí não vai ser, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó, sem medo de errar, isso aqui que nós estamos vivendo são os princípios das dores de Mateus 24. As dores, elas estão começando agora a aumentar um pouco mais, né? As contrações, quando Jesus fala em Mateus 24 sobre o princípio das dores, ele está falando sobre, fazendo alusão a uma mulher que está para dar à luz com dores de parto. E ela, uma mulher, segundo a ciência, ela pode ter até 60 contrações no momento de dar à luz. Na medida que essas contrações vão ficando mais próximas uma da outra e mais intensas, está se aproximando daquela mulher dar à luz. Então, na medida que a coisa for se afunilando, globalizando, intensificando no mundo, como nós estamos vendo, Jesus está se aproximando, né? Está muito próximo. Verdade. Agora, quero ler aqui com os irmãos um texto muito conhecido, né? Manair, meu amigo irmão José Carlos, lá da cidade de Maringá, Deus abençoe, saudade de vocês. Nilson Batista, Regina, Célia, compartilhem essa live em nome de Jesus. E eu quero ler um texto muito conhecido aqui em Mateus 24. Semana passada, se eu não me engano, eu falei de Mateus 25, né? Dando algumas explicações, vou ler aqui. Todos que tenham o seu exemplar da Bíblia, abra comigo. Em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim, a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E Jesus saindo, eu estou com uma tradução um pouco diferente aqui. E Jesus saindo partiu do templo, e aproximaram-se dele, seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse, não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra pedra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Inclusive hoje teve um terremoto lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos. Todos estes são princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e as que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia do Shabat, sábado, né?
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, né, serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganariam até os eleitos. E eis que de antemão eu vos tenho dito, portanto, se vos disser, eis, ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente, olha aqui, após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua, não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências ou poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Graças a Deus. Uma leitura um pouco extensa, entretanto necessária para se ler. Irmãos, esse capítulo 24 de Mateus, ele deve ser lido e estudado com muito cuidado, né? E é por isso que eu falei aqui numa live passada, que eu não aconselho obreiros, aspirantes, obreiros que estão iniciando a sua carreira ministerial, a se aventurar de querer ensinar ou pregar sobre escatologia bíblica, a não ser que tenha tido escola. Né? Porque não é fácil você falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito complexo, tem muitas vertentes de interpretação, mas não podemos nos esquecer o principal, que a Bíblia interpreta ela própria. Isso daqui é um princípio da hermenêutica, que é uma das ciências de interpretação da Bíblia. Jesus aqui, irmãos, no capítulo 24 de Mateus, esse capítulo aqui, ele tem vários assuntos, várias interpolações aqui. Ele é um perícope só, mas ele muda de assunto. Ora, Jesus está falando de arrebatamento, ora ele está falando de tribulação, outra hora ele já fala de partes do milênio, que ocorrerão no milênio. E se a gente lê ele corrido e começar a querer interpretar ele corridamente, né, os textos que estão aqui fora de ordem dos assuntos, nós poderemos fazer, não está sistematizado o capítulo 24 de Mateus. É necessário sistematizar, colocar em ordem. Então, quando Jesus está falando com os discípulos, eles acabaram de fazer uma visita ao templo em Jerusalém, que hoje não existe mais. Só existe um pedaço do muro do templo, que foi destruído, né, no ano 70 pelo general Tito. Hoje esse pedaço do muro é chamado de Muro das Lamentações, que está ali no Monte Moriá, justamente onde ali era todo aquele complexo que envolvia o templo. E Jesus dizendo, não ficará pedra sobre pedra desse templo, pedra sobre pedra, porque o templo ele era construído com uma pedra encaixada na outra, uma sobre a outra. E quando ele disse isso também, ele estava se referindo que na invasão de Jerusalém no ano 70, os romanos sabiam também que os judeus eles escondiam pedras preciosas, seus tesouros, né, debaixo das pedras do templo, ali em orifícios que tinham, e eles tiraram tudo isso, levaram tudo. Então Jesus estava dizendo também sobre esses tesouros deles que seriam levados. E Jesus está falando, irmãos, quando ele sai do templo e ele vai para o Monte das Oliveiras, os discípulos então, eles vão arguir, né? Vão questionar Jesus, perguntar para Jesus, quando
acontecerá isso que o senhor está falando? Porque eles não entenderam quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Um templo que demorou tanto tempo para ser construído, né? Ou reconstruído. Esse templo é o templo de Zorobabel, do templo de Esdras. E Jesus então disse para eles, vocês precisam ficar atentos. No versículo 4. Para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Olha, irmão, isso aí já aconteceu há muito tempo, né? Até aqui no Brasil tem pessoas que dizem que são o Cristo. Muitos deles aqui na América do Sul, na América Latina, pelo mundo todo, né? E aí no versículo 6, Jesus vai dizer, ouvireis de guerras, rumores de guerra. Quer dizer, o que é um rumor? É quando uma guerra, nós ouvimos que uma nação está para entrar em guerra com a outra. Isso pode se concretizar ou não. E aí ele diz assim, para que não vos perturbeis. Quer dizer, quando vocês ouvirem essas coisas, elas devem acontecer sim, mas ainda não é o fim. Tem muita gente dizendo aí que esse negócio do coronavírus é o fim. Ainda não é o fim. Jesus pode voltar hoje? Pode. Mas eu acredito que nós ainda teremos alguns processos para passar. E Jesus então, ele vai discorrendo. Levantará nação contra nação, reino contra reino. E aí, irmãos, Jesus agora ele vai intensificar, ampliar o pensamento. Quando ele diz haverá fomes e pestes e terremotos, não só num lugar localizado. Vários lugares, que é o que está acontecendo hoje. Hoje já teve terremoto no estado da Califórnia. 5,6 na escala Richter. Né? Tá tendo esse coronavírus aqui, ele ampliou, né? Ele está globalizado. Nesse momento que o coronavírus está acontecendo, tem outras epidemias aqui no Brasil e no mundo. Influenza, H1N1, H1N2, né? Alguns lampejos de ebola lá na África. Está tendo epidemia de dengue aqui no estado do Paraná. 72 mil casos de dengue já. Me parece que morreu mais de 20 pessoas já lá no Paraná. Então, irmãos, Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Cristo já volta. O que eu quero mostrar para vocês aqui no texto que eu li, como eu fiz quando eu expliquei sobre Mateus 25, é que eu quero separar o que é arrebatamento, o que é parousia, segunda vinda de Jesus, que acontece 7 anos depois do arrebatamento, no final da grande tribulação, quando Jesus vem visível. Quando a gente lê o texto de Mateus 24 até o versículo 13, está falando dos dias que precedem a volta de Jesus, o arrebatamento. Quando ele diz, no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que suportar até o fim será salvo. Quando ele chega no versículo 14, aqui acontece algo que é chamado na teologia de passagem parentética. Jesus está falando de um assunto, de repente ele abre um parênteses e fala de um outro assunto, depois ele fecha um parênteses, aí ele vai ampliar mais o seu pensamento. Quando ele chega no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunho para todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino é um evangelho, não que muda o evangelho é o mesmo. Só existe um evangelho. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele vai advertir, admoestar, que se aparecer outro evangelho, até falado por um anjo, ele diz por nós mesmos, ou por um anjo vindo do céu, não é um anjo caído, é vindo do céu. Seja maldito, seja anátema. Só existe um evangelho. Entretanto, o que muda é a nomenclatura, né? E a circunstância com que esse evangelho é pregado. Irmão Valdenir, lá da cidade de Curitiba, Deus abençoe. Então o evangelho do reino, no versículo 14, não é o evangelho que nós estamos pregando hoje. Quando a gente vai ler a Bíblia e estudar ela com mais detalhe, nós percebemos que o tema central da mensagem de Jesus é o evangelho do reino. De Jesus. É o reino de Deus. Jesus não falava sobre salvação. Ele falava sobre o reino. Quem falava sobre salvação? Os discípulos. Ele mandava que os discípulos fossem pelas cidades. Quando ele comissionou os 12, depois ele comissiona os outros 70, ele mandava que eles fossem de cidade em cidade, aldeia em aldeia, falando sobre ele. E depois ele ia posteriormente falando sobre o evangelho do reino. Porque o tema central de Jesus nós quase nem falamos, que é o evangelho do reino. Então quando ele diz no versículo 14, este evangelho do reino será pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim, Jesus está remetendo para o milênio, que o papel da pregação do evangelho do reino é o papel dos 144 mil
que serão separados durante o período da grande tribulação para pregarem no milênio, para aqueles que nascerem no milênio. Porque a nomenclatura usada para o evangelho que nós pregamos hoje, segundo Atos 20, 24, é o evangelho da graça. O evangelho da graça de Deus. Ok? A partir do versículo 15, irmão, isso aqui é muito importante. Jesus vai mudar agora o assunto. Ele não está falando de arrebatamento e nem de milênio mais. Ele está falando agora na sua segunda vinda. Ok? A segunda vinda de Jesus, que é chamada parousia. Que eu já expliquei para os irmãos que a palavra para arrebatamento é a palavra harpazo, do grego, que significa ser tirado à força, ser raptado. Vem da palavra harpsa, que é ladrão, né? Por isso que ele fala como ladrão, elemento surpresa, aquele que vem sem ser esperado, vem de modo súbito, subitamente. Então, irmãos, abruptamente, isso é arrebatamento. A palavra parousia já se refere à vinda visível de Jesus quando ele vem na segunda etapa, 7 anos depois, para vencer a batalha do Armagedon, que ele vem com todos os anjos, vence o anticristo e estabelece o milênio. Juízo das nações, período de 75 dias, que eu vou explicar aqui daqui a pouco, e depois o milênio. Olha o versículo 15, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, isso aqui é muito importante você entender, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ele está citando um texto aqui, irmãos, o capítulo 9 e o versículo 27 do livro do profeta Daniel. É ali que Daniel vai falar sobre essa abominação desoladora. E Paulo vai ratificar isso também, dizendo que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Né? Jesus está citando o profeta Daniel, irmãos, aqui. Jesus está citando o Antigo Testamento, profecias, livro apocalíptico. Daniel é um livro apocalíptico. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar suas vestes. Por quê? Isso aqui está falando de pressa. Fugir para os montes. Quem estiver no telhado, de um telhado próximo, que é lá em Jerusalém, Israel, as casas próximas uma da outra, dá para pular para uma e para outra e fugir. Ai das grávidas, porque isso aqui é o cerco que vai acontecer. Isso aqui já não é mais arrebatamento, já aqui é o final da grande tribulação, quando Israel será cercado pelo anticristo. Irmão, se você ainda não está entendendo, se você ainda não está firme com Jesus, se você ainda está embaraçado com as coisas dessa vida, desse mundo caído, dessa política suja que nós estamos vivenciando, acorda, atenta para essa palavra, fique atento, Jesus está voltando. Isso são sinais, são prenúncios da volta de Jesus. Se você está aí desagregado, longe, envolvido com as coisas banais dessa vida, se você ainda não tomou uma decisão séria na sua vida de cultivar o teu casamento, a tua família, se você ainda está envolvido com coisas que vão na contramão da Escritura Sagrada, acorda, fique atento, Jesus pode voltar a qualquer momento e você vai ficar aqui para a grande tribulação. E a grande tribulação não é esse coronavírus aqui não, isso aqui é café pequeno. Haverá um tempo de angústia que nunca houve. É verdade. Olha o que a Bíblia diz, versículo 19, ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Muitos conjecturam isso aqui, dizendo que é o arrebatamento, que os filhos das grávidas, os bebês, vão sumir da barriga da mãe. Mas o texto não está falando de arrebatamento. O texto aqui está falando da segunda vinda, da segunda etapa. Isso aqui é porque uma mulher grávida, se a fuga é rápida, ela tem dificuldade de carregar a criança, de correr, né? De mobilidade. E ai das que amamentam naqueles dias, porque ela está com a criança de colo. E vai precisar correr. Que a vossa fuga não ocorra no inverno, porque o inverno lá é rigoroso. Tem dificuldade para se correr, cai neve lá no hemisfério norte. Outro sim, que não ocorra num shabat, num sábado, porque os irmãos sabem que o judeu ele não sai de casa mais de 800 metros no dia do shabat, do sábado. Significa que ele vai ser uma presa fácil. Olha o que a Bíblia diz, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve. Jesus citou aqui a passagem do livro do profeta Daniel. Daniel no capítulo 12, versículo 1 e 2,
Ele diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Jesus está ratificando as palavras do profeta Daniel. Né? Olha o versículo 22, que eu já vi muita gente pregando e dizendo que vai acontecer agora, né? Que são esses dias que estão sendo abreviados. Os dias de hoje estão sendo abreviados coisa nenhuma. O versículo 22 diz: se aqueles dias, os dias quais? Da grande tribulação, que vão ser abreviados em 75 dias, eu vou te mostrar como. 75 dias a menos do período. Os irmãos, já pensou esse período que nós estamos vivendo hoje, de angústia, que nem se compara à grande tribulação? Se amanhã Deus abreviasse eles, na grande tribulação isso vai acontecer, porque a Bíblia diz: se não acontecesse, ninguém, nem os eleitos, por causa dos eleitos, serão abreviados. Quem são os eleitos? São aqueles que Jesus já sabe que são salvos antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Isso aqui não tem nada a ver com predestinação dupla, não. Uns para ser salvo, outros para serem condenados. Isso aqui é eleitos. Jesus, na sua presciência, ele já sabe de antemão quem serão os eleitos, quem são os eleitos. Ele já elegeu, porque ele sabe todos aqueles que vão recebê-lo como Salvador. Então, ele já predestinou eles para serem salvos. Não é predestinação dupla que eu estou falando, uma vez salvo, salvo para sempre, e outros para serem condenados. Ok? Me entenda bem. Isso aqui, nós da Assembleia de Deus, nós pentecostais clássicos, somos arminianos clássicos também, e acreditamos no livre-arbítrio, primeiro na graça de Deus. O principal pilar de sustentação do arminianismo clássico é a graça de Deus. Depois nós falamos de livre-arbítrio. Ok? Pois bem, versículo 23. Então, se algum homem vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Aqui já é a grande tribulação. E farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Mas não é possível, porque os eleitos já estão eleitos. Eles não serão enganados. Versículo 25. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, preste atenção nesse versículo, não é arrebatamento, é vinda visível de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, não é invisível, é visível. Quando dá o relâmpago, dá pra gente ver o clarão, não é invisível. Até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Esse versículo 28... ele tem um paralelo com Apocalipse capítulo 20, né, 19, melhor dizendo, quando as aves são convidadas na batalha do Armagedon para comerem carnes dos reis, até dos cavalos que serão mortos na grande tribulação. Cadáver é aqui, as águias ou abutres, numa outra tradução, são aves de rapina, que serão convidados para comer os corpos daqueles que morrerão na grande tribulação, no final da batalha do Armagedon. Está aqui em Apocalipse capítulo 19, é uma equação teológica, um paralelo com esse texto. Apocalipse capítulo 19, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é muito importante. Olha o versículo, a partir do versículo 11 em diante. Viu o céu aberto, eis que um cavalo branco estava sentado sobre ele, é chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia, né? Então aqui no versículo 17, que é a batalha do Armagedon, aqui eu vi um anjo que estava de pé no sol. Olha esse versículo, irmão, que tremendo. O anjo estava em pé no sol, e todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto os pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, aprisionada, e com ele o falso profeta, que operava grandes milagres diante dele, os quais enganavam. Olha o paralelo com Mateus 24. Se ele disser: estou no deserto, não vá. Se ele disser: ele ali no esconderijo, não vá. É falso, né? Versículo
20. A besta foi aprisionada. Com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes, os que restaram, foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo. Espada que saía da boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Perceberam? Paralelo com o versículo, com Mateus 24. Olha o que a Bíblia diz no versículo 29. Olha como está falando exatamente da grande tribulação e da segunda vinda e não do arrebatamento. 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua. Não dará luz, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências ou poderes do céu, a palavra não é céus no plural, é céu. E essa palavra céu aqui no grego é uranios, né? Porque tem outras palavras utilizadas para a palavra céu também, né? Mas aqui não, aqui é urânio. Urânio é uma matéria-prima que se utiliza para confeccionar bombas nucleares. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal, aparecerá, quer dizer, é visível, do Filho do Homem. E todas as tribos da terra lamentarão, e eles verão, olha aqui como é visível, né? Aqui tem um paralelo com Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta. Trombeta é para ajuntar, né? E eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos. Olha os eleitos, os escolhidos da grande tribulação, que são judeus e gentios que não aceitarão o sinal da besta. E uma e outra extremidade do céu. E aqui tem um paralelo com Apocalipse 14, que fala da vindima e da ceifa. Exatamente, depois você lê em casa. Só voltando a essa questão dos dias abreviados, caminhando para o fim. Como eu sei que esses dias serão abreviados? Em 75 dias. A duração da grande tribulação é 7 anos. Entretanto, ela duraria 75 dias a mais. Mas pelo fato de que a perseguição vai ser tão intensa, Deus abreviará em 75 dias. Abra sua Bíblia comigo, se você tem um exemplar, no livro do profeta Daniel, no último capítulo. Por isso que Jesus, em Mateus 24, né, ele vai falar o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Ele está citando o livro de Daniel. Porque em Daniel, capítulo 12, que é o último capítulo, quero ler com você o versículo 11. Olha o paralelo com o livro de Daniel. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado, e a abominação da desolação, olha o que Jesus falou lá, estabelecida, haverá 1290 dias. Espera aí, 1290 dias não é 3 anos e meio. Porque a grande tribulação ela é dividida em duas partes de 3 anos e meio. 3 anos e meio é 1260 dias. Que a Bíblia usa 3 terminologias para 3 anos e meio. 1260 dias, tempos e metade de um tempo, e 42 meses. Então aqui, 1260 dias, está sobrando 30. Ok? Separa esses 30 aí. Versículo 12. Bendito ou bem-aventurado é aquele que espera e chega aos 1335 dias. Quer dizer, 1335 dias. 1335 mais 30. Quer dizer que nós estamos tendo aqui, ó, para 1260, um período de 75 dias. É só juntar aqui, ó. 1335 para 1260, quanto daria? Porque está sobrando 30 dos 1290. Porém, segue o teu caminho até o final, pois descansarás. Quer dizer, você vai morrer, Daniel, e estará na tua porção. No fim dos dias te levantarás, ressuscitarás, para receber a tua herança. Então, se eu fizer aqui um paralelo, uma equação teológica, desses 1335 dias, 1335 menos 1290, quanto daria? 75 dias.
Então os irmãos percebam que está sobrando 75 dias que será utilizado, vai ser tirado da grande tribulação e será utilizado para quê? Para que depois da batalha do Armagedon se estabeleça na terra o juízo das nações gentílicas, o juízo do remanescente de Israel, fundamentado em Mateus 25, Joel capítulo 2, né? E para que se julgue também o anticristo e o falso profeta, porque esses dois personagens inaugurarão o Guiena, que é o lago de fogo. São os dois que serão lançados primeiro. E o lago de fogo hoje, o inferno, ele está apagado. Segundo o que nós lemos no capítulo 30, quero ler com os irmãos, para fechar. Isaías capítulo 30, tem muita gente pregando que o diabo vai no inferno, que pessoas foram no inferno, que já tem gente no inferno, mas segundo a Bíblia, você já viu aquela pira olímpica, que ela tem um mecanismo que ela sopra e ela acesa? É isso que Deus vai fazer com o sopro da sua boca. Ele vai soprar, acender o lago de fogo no final da grande tribulação, no final desses 75 dias, para que o anticristo e o falso profeta inaugurem. No capítulo 30 de Isaías, versículo 33 e 34 diz assim: para Tofete é um tipo do lago de fogo, Vale de Non, né? Tofete, está decretado há muito tempo. Sim, para o rei isto está preparado. Ele tem feito isto profundo e largo. A pira, olha como aquelas piras da Olimpíada, né? A pira daquele lugar é fogo e muita madeira. O sopro do Senhor, olha o sopro de Yahvé, a palavra Senhor com letras maiúsculas, todas elas. Como uma torrente de enxofre, fará incendiá-la, acenderá. Então, no momento em que terminar o julgamento, no final da grande tribulação, nesse período desses 75 dias que eu mencionei, de Daniel, né? Que vai ser abreviada a grande tribulação. Nesse momento em que eles forem julgados, o lago de fogo, o Guiena, que hoje está apagado, será aceso. Ok? Ipslittering, do jeito que está escrito aqui. E então ele será lançado vivo no lago de fogo, como está em Apocalipse, capítulo 19. Só para a gente ratificar e já terminando. Capítulo 20, 19, versículo 20. 19 e 20. Vou ler de novo. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo, que é o próprio Jesus, e contra o seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos. Quer dizer, são dois personagens, dois homens, no lago de fogo que queima com enxofre. Perceberam, irmãos? Então, o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 13, ou melhor, a partir do versículo 15, não está falando de arrebatamento. Está falando da parousia, que é a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Você possa guardar essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão Valdemir Lopes, todos os demais irmãos. Irmãos, e que nós possamos orar, porque os dias são maus. Os dias são de angústia, de perplexidade. E que nós possamos também tomar uma posição, né? Não falar sim para tudo e estarmos posicionando diante dessas ordens arbitrárias de se fechar a igreja. Pessoas, autoridades monitorando celular, isso não pode ser feito. Nós temos a Constituição brasileira, o nosso direito de ir e vir. A igreja precisa estar aberta, tomando todos os cuidados sanitários. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus, aguardando a vinda do Senhor. Nós já vamos orar nesse momento. Amanhã, se o Senhor permitir, no mesmo horário, 19h30, a não ser que surja alguma outra novidade, né? Em caráter emergencial, excepcional, nós avisaremos se por acaso for fazer culto. Ok? Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento, pela tua palavra que nós acabamos de ministrar. Que o teu nome seja glorificado. Abençoe cada irmão, cada família que está nesse momento nessa live. Que o teu nome seja glorificado, que o Senhor nos sustente,
e nos dê graça para passar esse momento tão difícil, de angústia, de incertezas. Que o teu anjo esteja acampado ao redor de cada servo teu. E que o Senhor possa orientar as autoridades para que eles tomem as medidas corretas. Porque a tua igreja precisa estar funcionando, a tua igreja precisa estar congregada, orando, Senhor, para que esse momento difícil possa passar. Dá-lhes uma noite de paz, uma noite tranquila. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ficando por aqui, irmãos. E vamos voltar numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Fiquem na paz do Senhor e até mais. Compartilhe essa live aí. Daqui a pouco esse vídeo vai subir lá para o YouTube. Se inscreva lá, Assembleia de Deus Ministério Apologético. É o nosso canal lá no YouTube. Tchau, tchau. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Todos digam amém. Tchau.